Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Permita-me, mais uma vez, abraçá-los com o meu carinho, com a minha gratidão pela tua presença, que nós possamos aproveitar esses minutos, que a espiritualidade nos oferece, para aquietar um pouco o nosso pensamento, tranquilizar o nosso coração e, de alguma forma, tentar assimilar algum entendimento, alguma compreensão que nos auxilie a caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais harmonia. Esse é o propósito do trabalho, sempre foi, é o propósito do Evangelho do Cristo, trazer entendimento, compreensão ao nosso coração para que a gente possa de verdade caminhar melhor. Todos nós, todas as pessoas buscam momentos de felicidade, de alegria, de paz, Quem não quer ter bem-estar no seu coração? Quem não quer viver bem? Todos nós queremos. Só que, claro, tudo isso tem um preço, As coisas não vão acontecer de forma miraculosa na nossa vida. Nós precisamos trabalhar e conquistar isso. Então, essa conquista, ela tem que ser feita dia a dia, É lento, mas é gradativo. E nós temos que ter perseverança no nosso coração para a gente atingir isso, Porque tem gente que quer ser feliz, mas simplesmente quer ser feliz. Não quer fazer absolutamente nada para que isso aconteça. E a gente sabe que esse estado que nós chamamos felicidade, eu chamaria de estado de paz, Paz de espírito, é trabalhoso. Você precisa realmente buscar isso, Aprimorar o seu coração, procurar resolver algumas coisas que estão mal resolvidas no seu íntimo. Então tudo isso é um trabalho proposto pelo Cristo há mais de 2000 anos para toda a humanidade, para que de verdade nós tivéssemos dias melhores. E infelizmente se passou 2000 anos e o nosso avanço moral foi muito pequeno, muito pequeno. Embora a gente tenha evoluído em outros sentidos, tecnologia, ciência, enfim, tudo isso que nós conhecemos, tudo isso avançou e melhorou muito. Mas o nosso estado moral, isso ainda tem muita coisa a ser feita, Então a gente sabe que a gente retardou muito nesse sentido. Então o Cristo ele tem muitas propostas para que a gente faça uma asepsia no nosso coração. É importante essa asepsia, é importante você fazer uma varredura no seu íntimo e ver o que eu preciso trabalhar. Uma das questões primordiais do Evangelho, que na verdade é o que nos prende a muitos problemas da vida, é a questão do perdão, é a questão da mágoa, do ressentimento, daquelas coisas que nós depositamos dentro do nosso ser, e isso vai se acumulando. Às vezes você pergunta para a pessoa, mas não existe uma mágoa aí, não existe um ressentimento, será que você não tem que... não, eu estou bem, eu não tenho mágoa de ninguém. Mas na maioria das vezes, quando você começa a conversar com uma pessoa assim, e ela começa então a descrever os acontecimentos da sua vida, e você vê que realmente tudo indica que existe de verdade alguma coisa que tem que ser trabalhada no seu coração. E essa questão do perdão é uma questão que o Cristo pegou de uma forma muito explícita. Por quê? Porque ele sabia que a criatura humana, o maior problema da criatura humana é relacionamento. Sempre foi. Desde lá de trás, como nós éramos bem primitivos, até os dias de hoje, o maior problema da criatura humana é relacionamento. Por quê? Porque através do relacionamento nós nos complicamos, nós magoamos, ferimos, falamos aquilo que não deveria ser dito, Então é sempre esse processo. Se você vê, os maiores desafios da criatura humana sobre a Terra está relacionado com esse fator, é essa questão. A pessoa não se entende com o marido, com a esposa, com os filhos, ou então lá no trabalho ela não se identifica com as pessoas que trabalham, acaba arrumando atrito, confusão. E a gente sabe pelos meios modernos que esse problema que nós carregamos no coração, esses ressentimentos, essas emoções mal trabalhadas causam muitas enfermidades, Uma delas é a depressão, É a tristeza constante, é a aflição, é a angústia. Todos esses sentimentos estão de verdade relacionados a isso, porque justamente quando nós vivemos assim, nós carregamos um peso gigante nas costas,
Porque você arruma um atrito aqui, outro atrito ali. Aí você olha para mim e fala assim, nossa, na minha vida nada dá certo, tudo está difícil. Mas será que não precisamos olhar para dentro e verificar, será que eu não preciso começar a resolver isso dentro de mim? Será que eu não preciso começar a esvaziar, tirar esse peso que está excessivo e está fazendo com que eu viva me arrastando? É trabalhoso sim, é difícil, você precisa renunciar a algumas coisas na vida, precisa ter humildade, e essa palavra machuca, porque a maioria das pessoas não tem essa questão. A maioria das pessoas querem sempre a atitude do outro, mas nunca quer dar o primeiro passo. Então nós precisamos reconhecer as nossas imperfeições, nós precisamos reconhecer que ainda carregamos muitos detritos, emocionalmente falando, que nós não deveríamos carregar, né? Então precisamos fazer isso. O Cristo lá atrás, ele no Sermão da Montanha, ele dá uma lição que naquela época foi uma lição muito dura para as pessoas. Por quê? Porque o Cristo falava assim, amai os vossos inimigos. Colocaram a mão na cabeça, falaram assim, o homem está doido, como assim amai os vossos inimigos, né? Então essa lição é profunda, ela é profunda. Quais são os inimigos? Quais são os inimigos? Todos aqueles seres que fizeram parte da nossa história e fazem parte da nossa história, são seres que de alguma forma nós nos relacionamos de maneira equivocada, errada, e arrumamos algum tipo de atrito, e essa energia ainda está presente. Ainda está presente. Por isso que é importante a gente fazer essa asepsia no nosso coração. Esse entendimento de nós mesmos, né? E aí quando você começa a fazer esse trabalho, lenta e gradativa, com paciência, com perseverança, com fé, você começa a perceber que a sua vida começa a fluir melhor, né? Porque você já colocou um peso nas suas costas, um peso mesmo. Você não consegue ficar ereto com um peso excessivo. Você olha para o chão. Você olha para o chão. Espiritualmente é assim que está acontecendo. Quando nós carregamos esses ranços dentro de nós, que nós podemos chamar assim, esses sentimentos que nos incomodam, é um peso. E esse peso faz com que a gente observe somente o espaço que nós estamos nos movimentando, né? Então, espiritualmente, a gente não tem uma visão mais ampla das coisas. Então, nós precisamos começar a trabalhar isso. Se realmente queremos viver dias melhores, se nós queremos ter dias de paz, né, de tranquilidade. Então é importante a gente trabalhar isso, né? Procurar não reagir tanto, como a gente já falou em outras oportunidades. Essa reação constante que a gente tem com o mundo só cria animosidade dentro de nós, só cria dificuldades, né? A gente está sempre enfermo, sempre doente, porque a enfermidade começa na mente. O ser humano ainda não entendeu isso. A enfermidade, ela somatiza no corpo sim, em diversas formas, de diversas maneiras, mas ela se inicia na mente, no sentimento, no coração. Então você recebe alguma coisa da vida que você não gostou, você coloca aquilo dentro de você e aquilo começa a te incomodar. Então nós precisamos ser inteligentes, né, e perceber que tudo que nós precisamos está dentro de nós. E se nós quisermos realmente ter dias melhores e dias felizes, precisamos começar urgentemente a fazer alguma coisa por nós mesmos. Precisamos, né? Então eu tenho certeza que se você fizer uma avaliação, você vai perceber, sempre existe uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa que aconteceu lá atrás, né? Um acontecimento na sua vida que marca. Às vezes você fala assim, mas isso já ficou lá atrás. Não ficou. Não ficou, porque pensa bem, às vezes você está feliz, você está vivendo dias legais, né? Tudo tranquilo, mas de repente, do nada, você está fazendo alguma coisa e você lembra, né, do que aconteceu lá atrás, e aquilo machuca, aquilo traz de volta aquele sentimento. Não é assim que acontece? É assim. Então nós precisamos carregar isso, porque os especialistas, os terapeutas falam que esse é um grande problema. Esses problemas emocionais que nós carregamos é um grande problema para a nossa caminhada. Isso vai se somatizar em diversas enfermidades. O que nós estamos assistindo no mundo ainda, infelizmente, é um mundo enfermo. Você vai nos hospitais, está lotado. Você vai nas clínicas, nos laboratórios, está cheio de gente, né? Em todos os lugares que você olha tem pessoas doentes.
Gente, se nós avançamos tecnologicamente, se a medicina avançou, não era para a gente estar melhor? Não era para ter muito menos enfermidade? Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque o nosso emocional ainda não está trabalhado. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de nos compreendermos. Somente agora, com diversas disciplinas que estão chegando no planeta, as pessoas estão começando a entender que precisam se interiorizar, precisam conhecer-se, porque se você não se conhecer, não vai dar certo, você não vai caminhar, você não consegue, porque se você quiser somente viver no externo, somente vivenciar as dificuldades do mundo, o seu interno fica jogado às traças. Né? Então sempre você vai estar com algum problema, sempre você vai estar com dificuldade. Então a melhor forma de solucionar isso é voltando-se para nós mesmos, mas com verdade, com sinceridade, fazendo uma leitura do coração. Qual que é o meu problema? Um exemplo, eu tenho pavio curto, né? Eu sou intolerante, eu não aceito desaforo, não levo desaforo para casa, não aceito. Então precisa ser trabalhado isso. Por quê? Porque senão você vai sair, e nós vivemos num mundo muito dinâmico. Você sai na rua, as pessoas, provocação é o que não falta, não é verdade? A todo instante. Você vai se divertir no shopping com a sua família. Chega lá, você encontra uma pessoa que está disposta a brigar com alguém. Ela saiu de casa e falou assim, nossa, eu estou doidinho para brigar com alguém. Aí ela dá de cara com você, é esse mesmo. Aí você está lascado. Por quê? Porque você não está preparado. Né? Você vai acabar reagindo. Então, quando nós temos esse preparo, nós, de alguma maneira, lacramos o nosso espírito. Né? A pessoa pode até falar, mas a gente está preparado para saber lidar com aquela situação. Então, gente, nós precisamos começar a entender isso. Essa lição do Cristo é importantíssima. Né? E o inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? O inimigo, na maioria das vezes, somos nós. Nós sabotamos o nosso espírito, né? Nós não fazemos aquilo que é correto e depois queremos ser felizes, né? A gente faz tudo errado, vai por caminhos tortuosos, mas depois a gente quer ser feliz. Então percebe? O maior inimigo de nós somos nós mesmos, porque não fazemos aquilo que precisa ser feito. Né? Eu sei que essa lição é milenar, que essa lição é repetitiva. Sempre que a gente vai num culto religioso, você escuta falar sobre o perdão. Mas por que se fala tanto sobre o perdão? Porque a chave é o mistério para a solução de todos os problemas e a gente quebrar essa roda de samsara. A gente está sempre reencarnando, sempre vindo aqui. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou numa outra família. Tá nada, você está na mesma família, né? Com personagens diferentes, imagens diferentes, mas são os mesmos espíritos, comprometidos do passado, porque a justiça de Deus não falha, não falha. Você pode desencarnar, fazer tudo errado aqui na Terra, tudo, absolutamente tudo, e ficar tudo bem, né? Aí você fala assim, me livrei. Mentira. Quando você chega na espiritualidade, a consciência dói. A consciência dói, você começa a constatar que você fez tudo errado, que você agrediu, que você feriu, que você fez isso, que você fez aquilo, e aí vem o peso. E aí um dia, quando você voltar para cá, alguém vai bater no seu ombro, queridão, está na hora de voltar, está na hora de reencarnar. Arruma um corpinho que você vai ter que voltar. Aí a gente arruma um corpinho e nasce numa família. A gente acha que é uma família que a gente não conhece, né? São todas pessoas desconhecidas, é mentira. São todos espíritos que fizeram parte daquela trajetória difícil. Percebe? É isso. Então por isso que o perdão é importante. O perdão é terapia. É terapia para o outro, é terapia para nós. Se nós não começarmos a trabalhar isso imediatamente, vai ficar insuportável viver. Né? Muitos cânceres que nós vemos hoje, muitas enfermidades, estão relacionadas a isso. Esses momentos de depressão que nós estamos vendo na Terra, essa pandemia de ansiedade está relacionado a isso. Sempre existe aquele sentimento que está te incomodando e está te prejudicando. Então precisamos realmente entender essa lição do Cristo e procurar colocar isso em nossa vida, em nossa vida. Aquilo que passou, né? Aquilo que aconteceu lá atrás, já ficou lá atrás. Nós precisamos educar a nossa mente, precisamos entender, o passado não existe. Passado não existe, a única coisa que existe é o hoje, o agora, né?
Amanhã também não existe. O amanhã também não existe. Nós precisamos entender isso. Então precisamos viver o hoje, né? Os especialistas que estudam a mente humana têm falado muito sobre essa questão. Vivencie mais o dia de hoje. Não fique muito no futuro e nem tanto no passado, porque senão você vai ser uma pessoa depressiva. Você vai ser sempre uma pessoa ansiosa. E uma pessoa depressiva e ansiosa é uma pessoa que não consegue andar sozinha. Essa é a grande verdade. É um moribundo no mundo, né? Ele só morreu, só não deitou, mas ele continua caminhando sem sentido. A vida não tem sentido para ele. Então, gente, essas lições, elas são importantíssimas a todos nós. É difícil? Eu sempre bato nessa tecla. É muito difícil. Por experiência própria, por conversar com muitas e muitas pessoas, eu vejo que realmente é bem difícil, mas não é impossível. E o resultado é prazeroso. É prazeroso porque quando você consegue atingir um determinado ponto de equilíbrio, aí você domina. Aí você domina. Não que não vai acontecer novamente, acontece, mas você já sabe, você já conhece a lição e você sabe quais ferramentas usar para poder lidar com aquela situação. Então, o resultado é prazeroso, mas tem que ter manutenção. Porque eu vejo aqui, converso com pessoas de outras religiões, amigos meus, é a mesma coisa. As pessoas vêm, nos procuram, querem um aconselhamento, ouvem a palavra, tomam o passe, né? E vai embora. O problema melhorou? Para que eu vou lá? Melhorou. Mas, gente, nós não precisamos aprender? Aqui não é só uma casa de oração, aqui é um templo de aprendizado. Aqui a gente aprende muitas coisas, né? Na conversa amiga, com nós mesmos, através dos livros. Então tudo isso é muito importante, é engrandecimento da nossa alma. Eu sempre falo para as pessoas que vêm aqui, você sabia que quando você desencarnar, você vai ter uma vida diferente da que você tem hoje? As pessoas não entenderam isso ainda. As pessoas vivem esse mundo material achando que quando chegar na espiritualidade vai ser exatamente igual. Eu vou no shopping a hora que eu quiser, eu vou na churrascaria, eu vou na balada, eu vou fazer tudo o que eu puder. Não vai, porque lá é disciplina. Disciplina é aprendizado. Nós somos uma alma que fomos criados para evoluir. E se precisamos evoluir, precisamos aprender. Precisamos lapidar o nosso coração. E isso requer estudo, trabalho. Mas o trabalho na espiritualidade é com alegria, é com prazer. Muito diferente daqui da terra. Então nós precisamos começar a mudar os nossos hábitos, porque eu não sei se você sabe, eu vou te dar uma notícia agora, acho que você vai ficar triste. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai desencarnar. O seu espírito não vai morrer. Você pode ter certeza disso. Mas você vai desencarnar. E quando você desencarnar, você vai se deparar com um mundo totalmente diferente. Mas eu não posso ir no shopping? Aqui não tem shopping, querido. Mas eu não posso tomar uma cervejinha com os meus amigos? Aqui não tem isso. Você vai ter que sentir prazer e alegria com outras coisas. Então nós precisamos começar a entender, a raciocinar o sentido da vida. Nós não estamos aqui para fazer essas coisas, né? Embora que a gente possa fazer sem problema nenhum, um lazer, você se divertir com amigos, beleza. Mas não tomar isso como a vida eterna, sabe? Não tomar isso como se você vai fazer isso o resto da sua existência. Isso não vai acontecer. Então precisamos começar a fazer isso que nós estamos fazendo. Aprimorar o coração, ver o que eu posso fazer para poder adquirir um certo equilíbrio, harmonia dentro de mim. Porque na maioria das vezes, sabe o que a gente quer fazer? Mudar o outro. A gente quer mudar o outro. Mas eu quero que minha mulher melhore, eu quero que o meu marido melhore, meu filho, minha cunhada. Não, quem tem que melhorar somos nós. Nós, individualmente. Cada um tem que pensar no seu coração, trabalhar. Porque quando você chegar na espiritualidade, ninguém vai perguntar da sua mãe, do seu pai, do seu marido, né? Não vai perguntar de você. O que você fez das oportunidades que lhe foi dada? O que você fez? Eu não fiz muito porque eu tive que socorrer fulano, ciclano, viver a vida do outro, se preocupar com isso, se preocupar com aquilo. Mas espera aí, e você? E a bagagem que você levou, cadê? O que você fez disso?
Então é claro, a gente tem que auxiliar as pessoas, isso aí é muito importante. Auxiliar o próximo é excelente, mas viver a vida dos outros não. A gente tem que viver a nossa e procurar desfrutar o máximo que nós pudermos dessas oportunidades que Deus nos dá para nos tornarmos melhores. É isso. Então a gente já tem que ir lapidando o nosso coração para uma realidade diferente. A realidade que nós estamos vivendo aqui é tudo mentira. Você sabia disso? É ilusão. É ilusão. Embora que a gente adore tudo isso daqui, mas é tudo ilusão. Isso vai acabar. Isso vai acabar. A vida verdadeira do Espírito não é essa. Essa é a vida do nosso avatar, do nosso ego, né? De tudo isso que nós estamos vivenciando, experienciando. Mas aqui mesmo nós podemos aprender, se começarmos a policiar o nosso coração e fazer o melhor que nós pudermos. Agora, para caminhar melhor, para entender melhor as coisas, precisamos fazer essa asepsia interna. E essa asepsia interna, ela só é adquirida, conseguida através desse trabalho. Começar a jogar fora determinadas mágoas e ressentimentos, pessoas que fez alguma coisa para você, largue mão, não esquenta a cabeça, já aconteceu. Viva daqui para frente, viva daqui para frente. E no meio espírita nós temos um ensinamento muito importante, porque é a lei de atração. A lei de atração ela é importantíssima, a vibração. Quando você molda o seu coração, quando você transforma a sua vida, você começa a vibrar de maneira diferente, mais harmônica, de forma mais equilibrada, você vai atrair energias similares a essa. Essa é a grande verdade. Por isso que eu vejo às vezes as pessoas vêm e se esforçam, se dedicam, falam, nossa, minha vida mudou totalmente. Nossa, lá em casa é uma paz, eu sinto mais tranquilidade, eu tenho mais prazer no trabalho, eu tenho mais alegria. Por quê? Porque mudou o coração, mudou a sintonia, mudou a vibração. Percebe? E a gente começa a captar essas energias que estão condizentes com o nosso coração. Agora o inverso também acontece. Quando a pessoa é totalmente desequilibrada, vive arrumando confusão com todo mundo, tem sentimentos ruins, pensamentos negativos, a gente vai estar vibrando o quê? Né? Um sentimento ruim, e a gente vai sintonizar com isso. E aí a vida dá tudo errado. A pessoa fala assim, não sei por que minha vida dá tudo errado. Será que a gente não sabe? Né? Eu acho que talvez se a gente fizesse um trabalho interno, a gente ia descobrir por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo. Então, gente, parece tão complicado, tão difícil, mas não é. É simples. Uma coisa que a gente precisa para fazer isso é humildade. Se você não tiver humildade, esquece. Esquece. Sem humildade, você não consegue vencer. Essa é a grande verdade. Porque é difícil, a gente já falou, é muito complicado e difícil. Então, se é difícil, você tem que ter sinceridade no seu coração, humildade de reconhecer o erro. Quando a gente faz um reconhecimento de um erro, né? Quando a gente diz para a gente mesmo, realmente existe isso dentro de mim, eu preciso trabalhar, a espiritualidade ouve. Os benfeitores espirituais ouvem isso. E aí vai identificar naquele coração o desejo de querer acertar. Aí eles vão envolver, vão auxiliar para que você realmente consiga vencer. Agora, quando existe arrogância, quando tem o orgulho, eu estou assim, mas sim, eu estou assim porque as pessoas não me entendem. Eu estou assim porque o mundo é muito agressivo comigo. A gente tem muito isso. Eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu sempre terceirizei os problemas. Não estava bom porque a minha esposa não era boa. Não estava bom porque a vida era difícil. Não estava bom por causa disso, daquilo. Então nós não podemos mais fazer isso. Isso é uma mentira. Se não está bom, é porque o seu pensamento, o seu coração e a sua alma está vibrando negativamente e está em sintonia com o que é negativo. Só isso. Simples assim. Agora a gente tem que ter vergonha de ter mágoa, de ter ressentimento, de ter o coração imperfeito? Claro que não. Bem-vindo ao clube. Todos nós que estamos aqui sentimos isso, temos isso. Faz parte da vida. Agora o que é ruim é você reconhecer isso, identificar isso e não fazer absolutamente nada. Aí é ruim. Aí é ruim. Mas quando você luta, e se você morrer, desencarnar, e a espiritualidade identificar, não, você foi para o mundo, mas você tentou. Você estava lutando contra as tuas imperfeições. Isso é muito importante. Então, gente, a lição dessa noite é essa. Vamos olhar um pouco mais dentro de nós. Você quer ser feliz? Eu quero. Você quer ter paz? Eu também quero. Então vamos fazer o melhor.
Mas para fazer o melhor, nós temos que olhar para o lugar certo. Não adianta você olhar para o lugar errado. E nós temos que olhar para dentro. É fazer essa leitura do nosso coração e ver o que eu preciso mexer aqui dentro, para as coisas mudarem. Para haver realmente uma transformação e uma melhora na minha vida. Então é isso, a vida é extraordinária. A vida é maravilhosa, nunca se esqueça disso. Eu sei que tem muita gente que reclama todo dia, mas a vida é maravilhosa. Aconteça o que acontecer, só pelo fato de nós estarmos aqui, com a permissão do Criador, para poder manifestar nessa vida e aprender, nós já somos vitoriosos, né? Nós já somos vitoriosos, então agradece todos os dias, porque a vida é maravilhosa, não importa o que esteja acontecendo. Ah, você fala isso, mas a minha vida é isso, eu sei, tem gente que vive, está vencendo doenças, enfermidades graves, tem pessoas que estão com dificuldade financeira, desempregado, às vezes a família necessitando, sabe, tem 1 milhão de problemas no mundo, mas mesmo assim, o dom da vida é maravilhoso, extraordinário, nós devemos agradecer todos os dias, porque os problemas se resolvem. Não se resolvem? Os meus foram resolvidos. Eu sofri bastante, mas foram resolvidos. O seu também. Cadê os problemas? Foram resolvidos. Os problemas se resolvem. Agora, o que nós não podemos deixar passar é essa oportunidade de aprender e fazer de conta que não está vendo. Só isso. Porque a gente vai sofrer. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Todas as lições que ele deixou para a humanidade é para alertar o nosso coração para que a gente viva melhor. E nós não, como eu já falei outras vezes aqui, nós não estamos falando de religião. Não é religião. O ensinamento do Cristo é um código moral para fazer você despertar o seu coração e a sua consciência. Só isso. Infelizmente, a humanidade leva tudo isso para a religião, mas não é. Né? Isso diz respeito a nós, a nosso modo de vida, como que nós vamos conduzir a nossa caminhada. Tudo aquilo que nós precisamos entender está lá, no Evangelho de Jesus. Às vezes com dificuldade de interpretação, sim, eu reconheço isso. Existem palavras ali difíceis, sim, porque foi escrita numa época muito complicada, mas tem conteúdo excelente, que traz para todos nós entendimento e compreensão da vida. Então é isso, gente, vamos levar no nosso coração essa palavra da espiritualidade para você, para mim, para todos nós, para que a gente de verdade comece a fazer esse trabalho íntimo. E qualquer resíduo emocional, qualquer questão que esteja dentro de nós, vamos jogar para fora, né? Não tenha medo daquilo que aconteceu no passado, não fique preocupado com isso, né? Vergonha, tem gente que tem vergonha, eu cometi um erro lá atrás, eu tenho vergonha disso. Vergonha por quê? Todos nós cometemos erros, somos espíritos em evolução. Você acha que um espírito que está em evolução não erra? Todos nós erramos. Agora, nós não podemos ficar com esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa nos atrapalha, nos dificulta a caminhada. Então, como nós falamos, o passado já passou, não existe mais. Só pega esse sentimento e destrói ele. Destrói, quita, zera. Eu estava tentando fazer o certo, não consegui, acabei cometendo um erro. Tudo bem, daqui para frente eu já sei que eu preciso fazer certo. Você aprendeu. É como o aluno da escola, que ele não passou de ano, porque ele fez tudo errado. Ele não fez as matérias, não tirou nota péssimas, porque só quis brincar, se divertir. E aí ele repetiu de ano. Que aí caiu na mente dele, caiu a ficha. Ele falou, puxa, eu repeti de ano porque eu fiz tudo errado. Aí no próximo ele vai ter que fazer tudo certo. É simples assim. A nossa vida também é assim. Então não fique guardando esses sentimentos de culpa. Não faça isso. Que sentimento de culpa mata. Sentimento de culpa mata. Né? E a espiritualidade tem falado, jogue fora esse sentimento de culpa. Passado não existe, futuro também não. Viva o hoje e faça o correto, para que o nosso futuro seja melhor. Então, muito obrigado pela sua atenção, uma excelente noite, que você leve no seu coração, na sua mente, essas palavras que chegaram da espiritualidade para alertar o nosso espírito, para que a gente comece já
a planejar um mundo diferente, porque esse vai ser o nosso mundo. Não é esse mundo de fantasia, né? É um mundo muito melhor. Então comece a trabalhar isso na sua mente, no seu coração. Aproveite mais as coisas mais simples da vida, porque é justamente ali que está o ensinamento, né? E você vai perceber que a sua vida vai fluir melhor. Você vai começar a entender e compreender muitas coisas que você não compreendia. Então é isso, que Jesus nos abençoe e que Deus esteja sempre presente em nossas vidas. Que assim seja.